15 anos numa ilha deserta. Sem floresta, sem ferramentas, sem esperança de salvação. 60 pessoas tornaram-se 8. Mas não desistiram. Esta é a história de como as pessoas podem sobreviver onde parece impossível sobreviver. A história é sobre a ilha de Tromelin, um minúsculo pedaço de terra perdido nas águas do Oceano Índico. Aqui, um pequeno grupo de pessoas teve de lutar pela vida durante 15 anos. Um dos mais longos dramas de sobrevivência da história da humanidade. Este pedaço de terra sem vida fica longe de qualquer civilização. A massa de terra mais próxima é Madagascar, e mesmo esta fica a 450 quilômetros de distância. Imagine, 450 quilômetros de oceano aberto. A ilha é completamente plana. A sua área mal atinge 1 quilômetro quadrado. A vegetação é escassa, raros arbustos baixos que mal se agarram à areia, ninhos de aves marinhas. Nada mais. Ventos fortes sopram constantemente por este banco de areia, varrendo tudo o que tenta crescer acima de meio metro. Durante o dia, o sol transforma a areia numa frigideira incandescente. À noite, a temperatura desce e o frio penetra até os ossos. Mas voltemos à história. 1761. A França vive o apogeu do seu poder. O cardeal Richelieu organiza a construção em larga escala de uma frota, procurando expandir as possessões coloniais. As expedições francesas dirigem-se ao Canadá, às Ilhas do Sul. O objetivo é simples: conquistar novos territórios, obter acesso a recursos, fortalecer a influência econômica da potência. O resultado desta expansão é a criação de duas grandes companhias de comércio, a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais, para o Atlântico e o Oceano Índico, respectivamente. O comércio ultramarino floresce. As colônias fornecem açúcar, algodão, café, cacau, especiarias. Mas para extrair todas estas riquezas, é necessária a mão de obra. Muita mão de obra. Enormes plantações, campos intermináveis sob o sol escaldante. Tudo isto exigia milhares de mãos. A escolha recaiu sobre a África. Na altura, o centro de um intenso tráfico de escravos. Escravos negros são enviados em massa para as plantações. Em 1686, a França declara como suas possessões Madagascar, a Ilha Maurícia e várias outras ilhas menores na região. Forma-se toda uma rede de possessões coloniais ligadas por rotas marítimas. A 17 de novembro de 1760, do porto francês de Bayonne, parte o navio de transporte Utile. O nome traduz-se como útil. O destino é Madagascar. O navio seguia uma rota bem estabelecida, que centenas de navios antes dele haviam percorrido. Mas o útil não estava destinado a regressar ao seu porto de origem. A 31 de julho de 1761, o navio naufraga perto da Ilha de Areia, como Tromelin era então chamada. Relembro, a 450 quilômetros de Madagascar. O navio dirigia-se para carregar arroz e especiarias, e a bordo estavam 122 marinheiros franceses. Mas, além da tripulação, nos porões definhavam entre 100 e 200 escravos. Na escuridão, no ar abafado, acorrentados às paredes de madeira. Os marinheiros franceses capturaram-nos ilegalmente em Madagascar e planejavam vendê-los na Île-de-France, onde se situava um grande mercado de escravos. Aparentemente, a tripulação decidiu não navegar com o navio vazio e, ao mesmo tempo, ganhar algum dinheiro extra. A escravidão florescia naqueles tempos, e os escravos eram tratados não como pessoas, mas como uma mercadoria lucrativa, carga viva. Dinheiro ambulante. Embora o Utile não fosse um navio negreiro, os franceses decidiram claramente aproveitar a oportunidade. Os cativos pertenciam ao povo malgache, homens e mulheres que planejavam revender com lucro no final da viagem. Mas o navio nunca chegou ao mercado de escravos. Embateu contra os recifes de um ilhéu de areia. O impacto foi súbito.
O ranger da madeira, gritos, caos. Os náufragos dão por si num minúsculo pedaço de terra. A ilha é um banco de areia com 1.700 metros de comprimento e 700 de largura. Está rodeada por recifes de coral, afiados como navalhas. A superfície está coberta por raros arbustos baixos que arranham as pernas e os braços. Ventos fortes varrem periodicamente tudo o que vive na ilha, pelo que as árvores de grande porte não sobrevivem aqui. Além dos ninhos de aves marinhas e das tartarugas, não há absolutamente nada na ilha. Nenhuma sombra, nenhum abrigo contra os elementos. De acordo com os registros do diário de bordo, que ainda se encontra nos arquivos da cidade de Lorient, a maioria dos escravos morreu durante a catástrofe. As escotilhas dos porões estavam fechadas, a água jorrou para dentro e as pessoas não tiveram qualquer hipótese. Mas 60 sortudos conseguiram escapar do navio que se afundava. Eles, tal como os 122 membros da tripulação francesa, encontraram-se nesta praia de areia sem vida, molhados, em choque, mas vivos. É preciso admitir que os sobreviventes agiram de forma organizada. O capitão Jean de Lafarre perdeu a razão durante o naufrágio. Diz-se que ele se sentou na areia e olhou fixamente para o oceano, sem reagir a quem lhe falava. Foi substituído pelo primeiro-tenente Barthélemy Castellan du Vernet. A propósito, o tenente perdeu o seu irmão Leão nesta catástrofe. Ele afogou-se no porão. Mas du Vernet não se deixou abater pela dor. Liderou os homens eficazmente e a disciplina reinava na tripulação. A tripulação conseguiu recuperar equipamento, armas, provisões e tábuas dos destroços. Trabalharam rapidamente, percebendo que cada objeto salvo poderia ser crucial para a sobrevivência. Mas o mais importante, cavaram um poço e encontraram água potável. Cavaram com as mãos, com tábuas, com pedaços de metal. 5 metros de profundidade na areia. Quando a umidade apareceu no fundo, foi um pequeno milagre. Foi isso que lhes salvou a vida. Alimentavam-se da comida do navio, barris de carne salgada, sacos de biscoitos, tudo o que conseguiram retirar antes que o navio desaparecesse completamente debaixo d'água. Depois, passaram para a comida local, carne de tartaruga, aves marinhas e ovos. A julgar pelos registros do diário, não houve fome severa. As provisões eram suficientes. As aves faziam ninhos no chão e podiam ser apanhadas à mão. As tartarugas vinham à terra para pôr ovos, e então era fácil caçá-las. O tenente du Vernet ordenou a construção de 2 acampamentos, um para a tripulação, outro para os escravos. Mesmo ali, no fim do mundo, a separação mantinha-se. Os franceses não tensionavam partilhar o abrigo com os escravos. Construíram também uma forja, com destroços de metal do navio, um forno e uma oficina para construir uma jangada, na qual a tripulação planejava deixar a ilha o mais depressa possível. O trabalho decorria 24 horas por dia. 2 meses depois, conseguem construir uma pequena embarcação com os destroços do navio. 2 meses de trabalho árduo, sob o sol escaldante. Dedos cheios de farpas, pele queimada. Mas a jangada está pronta. 122 franceses, marinheiros e oficiais, na nova embarcação, chamada Providence, deixam o ilhéu de areia. Carregam as últimas reservas de água e comida. Verificam o equipamento. 60 escravos ficam na praia a ver a sua única esperança afastar-se. Os marinheiros prometem voltar para os buscar, na primeira oportunidade. Só precisam de esperar um pouco, só um bocadinho. A embarcação afasta-se. Os escravos ficam na ilha, acenam, gritam, mas o vento leva as suas vozes para o vazio do oceano. Alguns membros da tripulação afirmaram mais tarde que a sua pequena embarcação simplesmente não teria aguentado tantas pessoas. Diziam que haveria sobrecarga, risco. Embora seja bem possível que os franceses não quisessem dar-se ao trabalho com os escravos, alimentá-los durante a viagem, partilhar as já escassas provisões, e decidiram que voltariam mais tarde, quando fosse mais conveniente. 60 malgaches,
homens e mulheres, permanecem na ilha de areia. Os marinheiros chegam com sucesso a Madagascar em pouco mais de 3 dias. O mar estava calmo, o vento era favorável. Após uma paragem em Fall Point, onde várias pessoas morrem de malária, a maldita doença atingiu seus organismos enfraquecidos, são transferidos para a Ilha da Reunião, então chamada Bourbon, e depois para a Maurícia. Ao chegar a Maurícia, a tripulação exigiu que as autoridades coloniais enviassem um navio para resgatar os escravos malgaches deixados na ilha. Duvernay insistiu, exigiu, mas surgiu um problema. Naquela altura, a França estava na Guerra dos 7 Anos e a Maurícia estava sob ameaça de ataque. Cada navio contava. O governador decide que enviar sequer um navio para salvar escravos e, assim, enfraquecer a frota da Maurícia seria insensato. Nega o pedido aos marinheiros, fria e secamente, sem explicações. Os escravos não eram uma prioridade. Para ser justo, esta decisão indignou profundamente o tenente Duvernay, que realmente queria voltar para buscar os escravos. A julgar pelas suas memórias, arrependeu-se do seu ato até o fim da vida. Esta história não o deixava em paz. Ao regressar à França, tornou o caso público, escreveu cartas, procurou encontros com pessoas influentes. Por algum tempo, a intelectualidade francesa até se agitou. O escritor francês Bernardin de Saint-Pierre escreveu sobre o assunto, chamando ao caso um exemplo da decadência moral da nação. Mas com o fim da Guerra dos 7 Anos e a falência da Companhia das Índias Orientais, os Robinsons foram simplesmente esquecidos. A guerra acabou. Surgiram novos problemas. 60 pessoas numa ilha distante deixaram de ser um tema de discussão. E na ilha, o tempo arrastava-se infinitamente devagar. Após 2 anos de espera agonizante, os escravos percebem: ninguém voltará para os buscar. A promessa era uma mentira, ou simplesmente foi esquecida. Precisam de se salvar sozinhos. Constroem uma jangada. O trabalho é difícil. Quase não há madeira. Têm de usar os restos dos destroços que os franceses não levaram. 18 homens nesta pequena embarcação tentam chegar a Madagascar por conta própria. 450 quilómetros de oceano aberto. Partem ao amanhecer, quando o mar está calmo. Acenam para os que ficaram na praia. Mas a jangada desfaz-se contra os mesmos malditos recifes que destruíram o Lutile. As agulhas de coral rasgam o fundo. A água inunda o convés. Todos os 18 homens morrem. Os seus corpos dão à costa alguns dias depois. Uma segunda tentativa de deixar a ilha foi feita 10 anos após o naufrágio, em 1771. 10 anos de espera, esperança, desespero. Constroem outra jangada, arriscam novamente. E novamente fracassam. Os detalhes desta tentativa não foram preservados, mas o resultado é conhecido. Ninguém se salvou. Em 1773, um navio chamado Salterel avistou pessoas na praia e tentou aproximar-se da ilha. As pessoas na praia gritavam, acemavam, acendiam fogueiras, tentando chamar a atenção. Mas os altos recifes impediram o navio de se aproximar. Um bote enviado para a costa com 2 marinheiros desfez-se contra o recife de coral com o mesmo estrondo com que o útile se tinha desfeito. Um dos marinheiros conseguiu regressar ao navio, foi içado a bordo ensanguentado, com feridas abertas pelos corais. O segundo chegou à costa da ilha, mas o navio partiu sem ele. O capitão não quis arriscar outro bote. O marinheiro juntou-se aos Robinsons. Como uma das mulheres sobreviventes contou mais tarde, quando ele apareceu na ilha, apenas 3 homens permaneciam vivos. Todos os outros tinham morrido de doenças, acidentes, desespero. O marinheiro, cujo nome não foi preservado, também tenta construir uma jangada para deixar aquele lugar amaldiçoado. Ele tem experiência, conhecimento. Ele é um marinheiro. Na terceira jangada, 4 homens e 3 mulheres tentam atravessar os recifes costeiros.
Esperam pelo tempo ideal, escolhem o momento em que a maré está no seu pico. Partem, mas nunca mais foram vistos. A sua jangada ou se desfez logo após os recifes, ou foi levada para o mar aberto. Sem comida, sem água, sob o sol escaldante, não teriam durado mais do que alguns dias. E só 15 anos após o naufrágio, a 29 de novembro de 1776, os malgaches foram avistados pelos marinheiros da corveta Dauphine. 15 anos. 5.500 dias. Aproximar-se da ilha não foi fácil. Aqueles recifes eram uma armadilha mortal para qualquer embarcação. 3 botes não conseguiram acostar, sendo atirados pelas ondas contra os corais afiados. Apenas o quarto, com um timoneiro experiente, conseguiu. Nele estava o capitão do navio, Chevalier de Tromelin. Foi em sua honra que esta ilha de areia foi posteriormente batizada. Chevalier pisou a terra e viu uma cena que o chocou profundamente. Dos 60 escravos, ao fim de 15 anos, restavam 8 sobreviventes. 7 mulheres e um bebê de 8 meses. Apenas mulheres. Todos os homens tinham morrido, em tentativas de resgate, de doenças, de acidentes. Ao chegar à ilha, o capitão descobriu que os sobreviventes vestiam roupas tecidas com penas, trajes estranhos, quase primitivos. Conseguiram manter o fogo aceso durante todos aqueles anos, embora não houvesse uma única árvore na ilha, apenas pequenos arbustos. Aprenderam a fazer faíscas com pederneira, recolhiam musgo seco, guardavam cuidadosamente as brasas. O fogo dava-lhes calor à noite, protegia-os do desespero. Enquanto o fogo arde, há vida. Os malgaches construíram cabanas de coral, abrigos rudimentares, mas robustos. A maior parte da madeira foi usada para construir as intermináveis jangadas de resgate, por isso tiveram de improvisar. Também ergueram um posto de observação no ponto mais alto da ilha, uma pequena elevação, quase imperceptível no banco de areia plano. De lá, podiam ver o horizonte a 360 graus. Todos os dias, alguém subia lá e perscrutava o oceano, na esperança de ver velas. 15 anos deste ritual. Estas pessoas eram originárias do Planalto Central de Madagascar. Viviam nas montanhas, entre florestas e rios. Não tinham qualquer experiência de pesca ou navegação. Este ambiente, areia, sal, água sem fim, era-lhes completamente estranho. A maioria morreu nos primeiros meses após o naufrágio. Não aguentaram psicologicamente. Desistiram. Os que sobreviveram continuaram a ter esperança na salvação. Alimentavam-se de aves, ovos, tartarugas marinhas e dos raros peixes que se aproximavam da ilha para além dos recifes de coral. A pesca não era muito bem sucedida. Não tinham equipamento adequado, apenas anzóis improvisados com pedaços de metal e cordas tecidas com fibras vegetais. Mas as provisões eram suficientes. A fome não os matou. O mais importante, havia água doce na ilha. Conseguiram cavar um poço, 5 metros de profundidade na areia. A água era salobra, mas potável. Foi em grande parte graças a isso que resistiram tantos anos. Sem água, não teriam durado nem um mês. Surge certamente a pergunta: o que aconteceu aos escravos depois de serem resgatados? Foram novamente enviados para as plantações ou revendidos nos mercados de escravos? Afinal, formalmente, ainda eram propriedade de alguém. Não. Foram levados para a Maurícia, onde o governador Jacques Maillard os declarou pessoas livres. Ele próprio os recebeu no cais e leu o decreto de libertação. Estas pessoas passaram pelo inferno, e devolvê-las à escravidão seria monstruoso, mesmo para os padrões da época. Maillard ofereceu-se para os levar de volta a Madagascar, a expensas do Estado. Eles recusaram. Após 15 anos na ilha, já não tinham um lar. As suas aldeias desapareceram, os seus parentes morreram ou esqueceram-se deles. Decidiram ficar na Maurícia.
O governador também batizou os sobreviventes, uma formalidade, mas importante para a sociedade cristã. O menino foi chamado Jacques, em honra do próprio governador. A sua mãe foi batizada como Eva, o seu nome malgache era Semiavô. A avó do bebê foi chamada Dauphine, em honra da corveta que os salvou. Simbólico. Foram estes todos os que conseguiram sobreviver. As outras mulheres morreram de malária quase imediatamente após o resgate, doença que assolava a Maurícia. Os seus organismos, enfraquecidos por anos de privações, não conseguiram resistir à doença. Sobreviveram a 15 anos numa ilha deserta, mas não sobreviveram ao encontro com a civilização. Este caso recebeu grande atenção pública. Falava-se dele em Paris, imprimiam-se panfletos, organizavam-se debates nos salões. De um modo geral, fez a sociedade francesa refletir sobre a sua atitude em relação à escravatura. Não de imediato, não de forma abrupta, mas algo mudou nas mentes das pessoas. Alguns anos mais tarde, em 1781, o Marquês de Condorcet, um dos principais filósofos do Iluminismo, contou a tragédia da ilha de Tromelin para ilustrar a desumanidade do tráfico de escravos. Expô-lo no seu livro Reflexões sobre a Escravatura dos Negros, que se tornou um manifesto do movimento abolicionista. O livro defendia a abolição do tráfico de escravos e do sistema escravagista. A história dos malgaches tornou-se um símbolo. Claro que uma história tão incrível de sobrevivência prolongada despertou a curiosidade dos investigadores. Desde 2006, foram realizadas várias expedições arqueológicas à ilha. Os cientistas queriam compreender como foi exatamente possível sobreviver tanto tempo em tais condições. Um dos líderes da expedição declarou: "Eles cavaram um poço de 5 metros de profundidade, o que exigiu um esforço tremendo, considerando que não tinham ferramentas adequadas. Também encontramos muitos ossos de aves, tartarugas e peixes, os restos da sua dieta ao longo dos anos. Mas não parece que estas pessoas estivessem oprimidas pela sua situação. Elas não estavam apenas a sobreviver, estavam a viver naquele lugar. Construíram uma rotina, mantiveram o fogo, vigiaram o horizonte. Tinham um objetivo." Os investigadores também descobriram um diário de bordo anônimo. Presume-se que tenha pertencido a um dos membros da tripulação do Utile. Os registros são fragmentários, muitas páginas foram danificadas pela água e pelo tempo, mas detalhes cruciais sobre os primeiros meses na ilha foram preservados. Na ilha, encontraram cabanas de coral, as suas fundações ainda são visíveis na areia. Algumas tigelas de cobre, fragmentos de cerâmica, uma pedra para afiar facas. Coisas simples, mas cada uma delas era inestimável para a sobrevivência. Os arqueólogos também descobriram vestígios do posto de observação, uma estrutura de pedra no ponto mais alto. De lá, tinham uma vista de todo o horizonte. Durante 15 anos, alguém subiu ali todos os dias e olhou para o oceano. Ao longo dos anos, a ilha de Tromelin pouco mudou. Apenas se construiu uma estação meteorológica em meados do século XX, um pequeno edifício com antenas e instrumentos. Apenas 4 meteorologistas vivem lá, revezando-se a cada poucos meses. A ilha é também uma reserva natural, onde tartarugas marinhas, incluindo espécies ameaçadas como a tartaruga verde e a tartaruga de pente, vivem e se reproduzem. São protegidas e observadas por cientistas. Surpreendentemente, este pequeno banco de areia tornou-se até objeto de uma disputa entre a França e a Maurícia. Ainda hoje não conseguem dividir o território e discutem a quem ele realmente pertence. A França considera a ilha sua possessão desde o século XVII. A Maurícia afirma que, após a independência, a ilha deveria ter passado para a sua soberania. A disputa arrasta-se há décadas, por causa de um minúsculo pedaço de areia no meio do oceano.